Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não está inscrito, já se inscreva. Eu faço mestrado aqui em Berlim desde setembro de 2021. Essas olheiras é porque eu tô na fase final na dissertação e eu dei uma pausa lá na minha dissertação pra vir aqui gravar esse vídeo que vai ser sobre gastos mensais atualizados como uma estudante aqui em Berlim, na Alemanha. Se você gosta de vídeos como esse, contando minha experiência morando no exterior, falando sobre gastos e tudo mais, já deixa teu like nesse vídeo, isso me ajuda bastante. E sempre que você deixa like nesse vídeo e em todos os outros que você assiste aqui no meu canal, logo no comecinho dele, isso ajuda ainda mais. Então, começou o vídeo, já deixa teu like. Eu fiz um vídeo sobre essa temática no comecinho de 2022 ou no finalzinho de 2021, eu não lembro muito bem, eu vou deixar ele aqui nos cards para você assistir caso você ainda não tenha visto. Lá eu falo sobre os meus gastos como estudante aqui e tudo mais. Eu ainda morava lá naquela época numa residência estudantil que era um estúdio, quem lembra? Era minúsculo, de 16 metros quadrados, que eu pagava 780 euros por mês. Aí depois eu me mudei para o apartamento da Cozinha Rosa, que foi um achado. Lá eu paguei 500 euros por mês. E agora eu tô aqui no meu terceiro apartamento em 1 ano e 5 meses de Berlim. Eu já me mudei 3 vezes, mas isso é super normal porque aqui é uma loucura. Essa é uma das coisas que você tem que considerar também quando vem pra cá, porque assim, além de toda a inflação que teve de 2021, comecinho de 2022 até aqui, o lance de aluguel também aumentou bastante e tá cada vez mais difícil encontrar um lugar bacana, mas a gente encontrou e então eu tô feliz, eu tô falando com vocês diretamente do meu quartinho neste terceiro apartamento. Inclusive eu tô gravando direto pra janela, assim, tem uma janela aqui na minha frente e eu moro no ground floor, né, no térreo. E aí as pessoas passam aqui e ficam tipo, o que que essa menina tá falando pra uma câmera? Oi, vizinhos. Bom, coisas que a gente pode considerar aí antes de eu falar dos gastos, né? O salário mínimo aqui na Alemanha, ele é pago por hora e o salário mínimo é de 12 euros a hora. Até 2021 era 10,50 euros, aí aumentou e tal, até meados de 2022 até. Aí depois aumentou e então agora é 12 euros a hora. Como estudante, você pode trabalhar part-time durante 12 meses, ou seja, meio período durante 12 meses, trabalhando até 20 horas semanais, e aí você faz aí as continhas de 12 vezes 20 horas semanais e dá esse valor aqui, que é o que você receberia por semana, e este valor por semana vezes 4, vamos supor que teria 4 semanas no mês, este seria o salário mínimo trabalhando part-time como estudante aqui em Berlim, na Alemanha de forma geral. Mas você também pode trabalhar full-time, só que aí não por 12 meses do ano, você pode trabalhar full-time por 6 meses do ano, ou seja, você trabalha 40 horas semanais por até 6 meses. Então é meio que quanto mais horas você trabalha por semana, mais você recebe, já que você recebe por hora. Mas, de novo, falando que, né, 12 euros a hora é o mínimo. Então, para empregos que talvez não requerem tanto uma educação específica, um mestrado, uma graduação, enfim, então você pode receber até mais do que isso, caso você esteja trabalhando em algo mais específico da sua área. Além disso, tem um outro lance chamado mini jobs aqui na Alemanha, que não é um part-time, porque no mini job você trabalha até 10 horas por semana e você também recebe por hora, mas você tem que receber até um valor mínimo para que o seu salário não seja taxado, você não precise pagar impostos, ou seja, não tenha nenhum desconto. Antigamente, né, até ano passado, o salário do mini job era de 450 euros, então se você recebe até 450 euros por mês, você não precisa pagar nenhum imposto. Agora, por conta da inflação e todas essas mudanças, aumentou e o novo salário do mini job é de 520 euros. Se você recebe até 520 euros por mês, você não precisa pagar imposto, declarar imposto de renda, pagar nenhuma taxa, enfim. Falando em imposto, ele vai aumentar e diminuir dependendo de quanto você ganha. Quanto mais você ganha aqui, mais você paga impostos. Então o imposto pode começar a partir de 14% do seu salário até 42, 44%, dependendo de quanto você recebe por ano, né? Que eles fazem uma conta aqui por ano. Ah, se você recebe mais de 65 mil euros ou 55 mil euros no ano, você vai pagar o teto máximo dos impostos. Se você recebe até tanto, vai pagar metade disso e por aí vai. É uma conta bem doida, burocrática e tal, mas tem algumas calculadoras na internet que você pode pesquisar, calculadora de imposto, e aí você consegue entender certinho. Ah, se eu ganhar tanto, vão me descontar isso, pra você ver quanto realmente você vai ganhar, né, de líquido
no final do mês. Além disso, se você ainda não viu os meus outros vídeos onde eu falo sobre o meu processo para fazer um visto de estudante aqui na Alemanha, eu vou deixar inclusive a playlist completa de mestrado em Berlim aqui nos cards para você assistir, porque se você caiu nesse vídeo agora e quer entender como que eu vim parar aqui, o processo de visto, comprovação financeira, etc, tá tudo lá. Mas uma coisa que eu vou reforçar e vou atualizar vocês nesse vídeo aqui é que lá naquele vídeo, até porque até lá essa era a regra, a conta bloqueada, ou seja, essa comprovação financeira através de uma conta bloqueada para ser um estudante aqui na Alemanha era de 861 euros por mês, o que dava ali para bloquear 10.300 e poucos euros pro ano para você ir recebendo aos pouquinhos. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, corre lá naquele vídeo. Hoje, por conta, né, de todas essas mudanças, o valor da conta bloqueada aumentou. Ou seja, a Alemanha não considera mais que 861 euros por mês é um valor ok para um estudante sobreviver e viver aqui na Alemanha. O valor atual é de 934 euros por mês, o que dá mais ou menos aí um bloqueio de 11.200 e poucos euros na sua conta bloqueada. Então você, né, vai receber um pouco mais todos os meses, mas também vai bloquear mais por conta de todo o aumento no preço das coisas, de aluguel, de alimentação e tudo mais. Aproveitando que eu já tô falando sobre isso, sim, tudo aumentou bastante desde o meu último vídeo falando sobre isso. Eu acho que esse é um dos principais motivos pelo qual eu tô trazendo aqui esse vídeo de novo, para você que tá vindo agora em 2023, 2024, entender mais ou menos como que tá a situação por aqui. Eu vou separar os meus gastos aqui entre fixos e variáveis, ou seja, fixos aqueles que todos os meses eu pago a mesma quantia, e variáveis pode ser gastos que tipo, sim, eu uso todos os meses, pago todos os meses, mas eles oscilam, né, dependendo do que eu fiz naquele mês e tudo mais. Vamos começar com o aluguel. Como eu falei, no primeiro lugar onde eu morei, eu pagava 780 euros de aluguel, porque era um lugar só pra mim, tinha toda uma estrutura, enfim, era no centro e tudo mais. Aí eu fui pro mais o sul da cidade e paguei 500 euros pra dividir um apartamento com a minha flatmate. Isso foi tipo um achado, porque é muito incomum encontrar lugares assim. Hoje em dia, eu morando nesse apartamento aqui, o nosso aluguel quente, ou seja, incluindo todas as contas, você pode considerar, quando eu falo aqui aluguel, a conta de luz, a conta de água, o aquecimento e até a internet, nesse valor de 1.400 euros por mês. A grande diferença é que a gente não divide esse aluguel em duas pessoas certinho, tipo, divisão igualzinha para as duas. Não. O meu quarto, onde eu tô morando aqui, é bem menor do que o outro quarto. Então a minha flatmate ficou com um quarto maior e por isso ela paga 100 euros a mais no aluguel. Para ela ficando 750 euros de aluguel e para mim 650. Então o meu aluguel atual é de 650 euros por mês, considerando todas as contas também inclusas. O transporte público aqui funciona super bem, é uma das coisas que eu mais gosto. Inclusive nesse novo apartamento a gente teve a sorte de encontrar um apartamento na frente de uma estação de metrô, que é maravilhoso, principalmente no inverno. E eles estão com um preço especial aí desde o verão, que eles fizeram o ticket mensal a 9 euros e aí depois aumentou para 29 quando começou o inverno e continuou, eu acho que agora vai até março, 29 euros o ticket mensal para transporte público para estudantes. O ticket com desconto mensal para adultos está entre 45 e 49, mas na verdade o preço do ticket normal para usar o transporte público aqui em Berlim de forma ilimitada custa 86 euros. Então, no seu lugar, eu colocaria 86 euros como um gasto fixo de transporte, porque sim, pode acontecer deles diminuírem e tal, mas é importante já contar com o máximo, né? Até porque eu consegui o meu cartão de estudante, mas algumas pessoas não conseguem estudando em universidades particulares, então isso é bem assim, não tem uma regra muito bem pra isso. Eu acabei conseguindo esse desconto de estudante, mas nem todo mundo consegue, então por isso contabiliza 86 euros mensais pro transporte público, que inclusive é um transporte ilimitado, você pode usar quantas vezes você quiser durante todo o mês e também que abrange todos os tipos de transporte, ônibus, tram, S-Bahn e U-Bahn. Uma outra coisa também que você paga todos os meses, que é obrigatória, é o seguro saúde. Os mais comuns são TK e DAK. No ano passado, até ano passado, eu pagava 113 euros no meu DAK e hoje tá 124 euros, ou seja, teve aí um aumentinho sim
considerável de um ano para o outro. Além disso, o imposto que a gente tem que pagar todos os meses, que pelo menos esse ainda não aumentou, é o de TV e rádio. Mesmo que você não tenha TV ou que não ouça rádio, você precisa pagar este imposto. Ele está atrelado ao seu Anmeldung, ou seja, ao seu registro na cidade, que é um dos documentos que você precisa fazer assim que você chega aqui na Alemanha para morar, estudar, trabalhar, enfim. E quando eles veem que você está no endereço, eles já começam a te mandar aquela cobrança de 18 euros todos os meses para você pagar o imposto de rádio e TV. É um imposto obrigatório, não tenho o que fazer. O que eu faço é, eu pago o imposto a cada 3 meses. Então, ao invés deles me cobrarem 18 meses, todos os meses, a cada 3 meses eles me cobram 53, 56 euros, alguma coisa assim. Que eu acho um absurdo, né? Mas, enfim, agora pelo menos eu tenho TV em casa e eu tô assistindo de vez em quando uma TV aberta pra fazer valer ali o meu impostinho de rádio e TV. Uma outra coisa também que eu uso aqui é o chip de celular. E eu tenho um eSIM da Frank, que inclusive eu vou deixar o meu link aqui para você usar o meu código caso você queira, porque você não precisa ter um chip físico no seu celular, é um eSIM, eu não sei muito bem como funciona, mas basicamente eles criam um número para você e fica tudo meio que na nuvem. E eu uso 6 GB, 7 GB de internet por mês. Se você usa o meu link, você ganha 1 GB a mais e eu ganho 1 GB a mais para usar todos os meses. E é muito legal porque é só 10 euros por mês, então eu uso o Frank aqui pela praticidade, para não ter que comprar um chip, e porque ele funciona também não só na Alemanha, mas por toda a Europa. Além disso, também vou para academia e eu consegui um desconto com a minha faculdade, então ao invés de pagar 26 euros por mês na rede de academias FitX, eu pago 20 euros por mês. Eu escolhi a FitX justamente por ter esse desconto, mas tem várias outras que cobram a partir de 13, 15, 17, até mais 30, 40 euros, mas fica assim, a média mesmo de mensalidade de academia fica entre 20 e 25 euros por mês também. Eu pago 20. E aí eu também uso o Spotify estudante, eu pago 5 euros por mês, porque o meu Spotify do Brasil, ele, sei lá o que aconteceu com o cartão que ele estava vinculado, e aí quando eu fui fazer de novo, não tinha mais como eu fazer a minha conta do Brasil e tal. Em algum momento você vai passar suas contas pra cá, e aí eu pago 5 euros por mês como estudante pra usar o Spotify. Mas também, né, considera aí se você for usar algum outro streaming, né, Netflix, HBO, Amazon Prime, enfim. Então, de gastos fixos todos os meses, eu tenho um valor aí aproximado de 856 euros. Aí você tá pensando, tá, Michelle, mas e comida, né? Como é que você come? E os extras? E o lazer? É justamente esses que eu considero os gastos variáveis, que por mais que eles estão ali todos os meses, eles vão variar o valor dependendo de mês para mês. Por exemplo, final do ano eu gastei demais. Teve muita festinha em casa, teve muita confraternização, presentinho pra comprar, etc. E aí janeiro fica um pouco mais apertado e tal. Mas isso vai depender muito de você também, do seu estilo de vida, do que você tá disposto a pagar e tudo mais. No primeiro vídeo lá, eu falei que de alimentação eu gastava 160 euros por mês. Eu acho que uma das coisas que eu mais senti que aumentou, além do aluguel, foi o preço das coisas no supermercado. Uma coisa bem simples que eu vi aumentar muito é que quando eu cheguei aqui, o tofu custava 1,60, 1,70, 1,80 e agora ele foi pra 2,20, 2,50. E eu como tofu toda semana, porque é uma das fontes de proteína, né, já que eu sou vegana. Então eu percebi muito esse aumento. Tem gente que come carne que percebeu esse aumento na carne, ou percebeu em outras coisas que estava acostumado a comprar. Então não considero mais que 160 seja um bom valor pra fazer a compra, né, do mercado mensal pra você, pra uma pessoa isso, tá? Tô considerando. Eu acho que fica mais próximo de 200, 250 por mês. Pra, claro, você comer com folga, né? Você comer as coisas que você quer, você comprar sem pensar muito e nem sempre optar pelo mais barato. Você consegue, sim, comprar coisas muito boas com um budget de 200, 250 por mês, sim. Lazer eu tinha colocado 200 também e eu acho que aumentou, sim, um pouco. Então a gente pode considerar que agora que eu gasto entre 250 a 300 euros por mês de lazer, dependendo do que eu faço, se eu além de ir jantar fora, eu também vou para um cinema, se eu vou para uma balada, se eu gasto dinheiro comprando drinks e cerveja num barzinho, porque beber fora de casa é muito mais caro do que beber
em casa, isso sem sombra de dúvida. Então, muitas vezes, até agora que eu tô diminuindo um pouco o consumo de álcool, eu prefiro beber em casa porque sai 1000 vezes mais barato do que beber por aí. E aí eu vou considerar aqui que de extras por mês eu gasto 100 euros, que é tipo assim, compra uma roupa, compra um remédio se ficou doente, paga um Uber se acontecer alguma coisa. Não sei, qualquer extra que você precisa, que você não estava esperando, enfim, é importante considerar também ali no seu budget de todos os meses, então eu vou considerar 100 euros aqui. De variáveis, temos 600 euros por mês. O total fica então de 1.456 euros por mês para morar como um estudante aqui em Berlim, o que não faz o mínimo sentido, já que a Alemanha diz que você precisa de 934, né? Vamos supor que seja 940 euros por mês que a Alemanha, né, diz que você poderia morar aqui de boa. Eu não concordo, 1.400, 1.500, eu acho que é o mais próximo da realidade mesmo. Se você quer economizar ainda um pouco mais, talvez 1.300, 1.400, 1.300. Eu ainda diria que entre 1.400 e 1.500 é o aproximado mais fiel à realidade de como que é ser estudante, morar e pagar e viver em Berlim. E aí você me pergunta, é suficiente? Bom, sim, com 1.400 é super suficiente, mas se você, por exemplo, trabalhar só part-time e só ter esse dinheiro do trabalho de part-time, você vai ganhar em torno de 960, 950 euros por mês. Talvez ainda tenha alguns descontos, então caia para 900 euros e tal. Vai faltar aí pelo menos uns 500 euros, 400 euros para você sobreviver aí e, sei lá, e aproveitando o seu tempo aqui também e tudo mais. Por isso que a conta bloqueada é algo tão importante, né? Porque você vai ganhar, assim, ganhar não, né? Você bloqueia o seu dinheiro e você recebe aos pouquinhos todo mês esse valor de 934 por mês. Então, somando esses 934 por mês que você receberia da sua própria conta bloqueada com os 900 que você pode receber trabalhando part-time, isso daria 1.800 e pouco, né? 1.834, talvez? Acho que é isso. E aí sim, nossa, até sobraria, e aí seria legal você ir guardando para o momento em que a sua conta bloqueada não existir mais, você não receber mais esse dinheiro, mas você consegue se mantendo um pouco mais e de repente depois conseguindo um trabalho full time, enfim. A ideia é que você vá crescendo, né, realmente. E também considerando se você receber o salário mínimo do mínimo, né? Pode ser que como part-time você receba mais também, se você estiver trabalhando mais na sua área de forma mais específica. Mas é importante ter em consideração, né, levar em consideração e ter em mente que pelo menos 1.400 euros por mês é necessário para você morar como estudante aqui. Isso é a minha opinião em relação ao que eu gasto, em relação ao estilo de vida que eu tenho. Eu não sou uma pessoa que eu compro muito todos os meses, eu não sou uma pessoa que eu saio muito pra balada, pra beber fora e tal, que eu sei que isso é uma das coisas que mais gasta. Mas sim, eu gosto de uma vez por semana conhecer um lugar novo, jantar fora, e um jantar assim, mais ou menos, a média fica em torno de 30 euros, 20 euros, 25 euros, dependendo do tipo de lugar. Quando é pra tomar um café e comer alguma coisinha, fica em média 10 euros para uma saidinha como essa. Leva todas essas informações em consideração caso você esteja pensando em vir fazer um mestrado, uma graduação, trabalhar, estudar aqui na Alemanha. Além disso, a minha última dica aqui para você é que é importante sim, além da conta bloqueada, você quando vir para a Alemanha, né, quando estiver se planejando, ter algum dinheiro reserva, porque você vai precisar, né, quando você entra num apartamento, enfim, você precisa pagar um calção, um depósito que pode ser aí de 2 a 3 aluguéis, que aí você vai precisar, sei lá, desembolsar entre 1.000, 2.000 euros, dependendo do lugar onde você tá alugando. Você também pode ter imprevistos em relação à saúde, pedir algum exame que não esteja coberto pelo seu plano de saúde. Eu tive que fazer isso esse mês, eu gastei 100 e poucos euros só em exame que eu precisei fazer e que meu plano não cobria. Então é importante também, né, claro, que você tenha uma reserva de emergência, porque já é importante a gente ter uma reserva de emergência morando no Brasil, né, estando perto da nossa família, dos nossos amigos que podem ali nos ajudar mais rapidamente. Então imagina estando em outro país com uma moeda que é muito mais cara que a nossa, enfim. É muito importante que esse planejamento todo antes de vir seja muito bem feito pra você não passar perrengue por aqui, né? Por mais que você pense, tô passando perrengue, pelo menos eu tô na Europa, não é bem assim não. Tá? Passar perrengue longe de casa é muito pior, principalmente longe do colinho de mãe, do abracinho dos amigos. É importante que, pelo menos, né, nessa parte financeira aí, você esteja mais estruturada, com a vida mais em equilíbrio,
pra não se estressar com isso. Essa é uma dica diretamente de mim, completamente capricorniana, que quer ter tudo sob controle, então se eu puder, né, deixar essa dica aqui como um dos meus principais conselhos deste vídeo, é isso mesmo. Se você assistiu esse vídeo até esta parte, comenta um dinheirinho voando, eu adoro esse emoji, tenta encontrar ele aí, eu adoro ele, então comenta ele aqui embaixo pra eu saber que você assistiu o vídeo até esta parte. Também não esquece de deixar o seu like, caso você ainda não tenha deixado o like no começo do vídeo, e se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, porque eu vou amar te ter por aqui. Como eu falei, eu estudo aqui em Berlim desde setembro de 2021, tô finalizando meu mestrado, inclusive vou voltar lá pra continuar escrevendo a minha dissertação, e por aqui eu sempre falo sobre a minha vida, sobre as viagens que eu faço pela Europa e por aí vai. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado, um beijinho e tchau!